o que eu percebo, assim, só que esse caminho, hoje em dia se fala muito sobre autenticidade, Edgar, mas talvez seja um dos caminhos mais difíceis de trilhar. Por quê? Porque para ser autêntico, primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que você gosta. Não aquilo que os seus pais gostam, não aquilo em que a sociedade onde você está gosta, não aquilo em que você foi ensinado a gostar e a valorizar. Não aquilo que você sabe que os outros vão elogiar em você. Ser autêntico é você dizer assim, eu sou desse jeito, custe o preço que custar, pra mim e pra você. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Seja bem-vindo a mais um episódio do Comunica Play. Eu tenho o prazer, a honra de receber aqui a minha parça. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Ela que me acompanha na Ágoras Academy, que já me acompanhou em vários eventos que eu promovi ao longo do ano, que esteve comigo, na verdade eu estive com ela em várias resenhas clandestinas. Resenha clandestina um dia vai voltar, falta patrocínio de vinho, mas a gente vai voltar logo mais. Thaís e Leonardi, que prazer te receber no Comunica Play. Obrigada, Edgar, é um prazer enorme para mim estar aqui com você. Tô muito contente de estar nesse programa que já recebeu pessoas tão ilustres da área da comunicação e para mim é sempre uma honra estar aqui contigo. Pois é, que bom te receber aqui em São Paulo e aproveitar a oportunidade para gravar. Você que eu queria já estrear com você lá atrás, enfim, mas a sua agenda não é fácil, né, Thay? A agenda em Curitiba tá disputada. Tá disputada. Por motivos profissionais, diga-se de passagem, é importante a gente ressaltar aqui. A gente vai se esforçar a fazer desse episódio um episódio com a cara do Comunica Play, mas a gente com certeza vai cair numa mesa de bar aqui, né, Thay? Com certeza, concordo com você. Acho que é o único caminho possível para esse podcast, inclusive. Bom, a gente tem água, tem café, só não temos vinho, mas tudo bem, vamos lá. Você sabe que o Comunica Play ele é formado por histórias. Uhum. Eu trago pessoas aqui com uma jornada na comunicação como a sua, que tem histórias para contar, que tem bagagem, que tem background. A gente vai, obviamente, falar sobre técnicas, dicas de comunicação assertiva. E a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados aqui é: quem é você, no caso, Thaís e Leonardi, na fila do pão da comunicação? Olha, Thaís e Leonardi, Edgar, é uma pessoa, acima de tudo, muito curiosa. Eu adoro aprender, adoro descobrir, adoro conversar com pessoas que tenham histórias improváveis, conhecer lugares novos, enfim, viver novas experiências. Eu digo que eu sou, acima de tudo, uma pessoa curiosa. E o fato de eu ser uma pessoa curiosa tem muito a ver com a minha história dentro da área da comunicação. Eu sempre me perguntei o que motivava as pessoas a se expressar, a agir da maneira como elas agiam. E isso, de certa forma, guiou meu trabalho no começo e guia até hoje. Então, de uma maneira assim muito ampla, eu me definiria como uma pessoa, acima de tudo, curiosa, alegre, que gosta de experimentar coisas diferentes, experimentar o inusitado. Agora, dentro da comunicação, quem sou eu e qual é essa minha trajetória, né? Eu acabei encontrando a área da comunicação muito por acaso na minha vida. Inicialmente, quando chegou a época de fazer vestibular, eu pensava em fazer faculdade de design gráfico. Comentei com os meus pais, tô pensando em fazer faculdade de design gráfico. A minha mãe olhou pra mim e falou assim, design gráfico? Pensa naquela época, Edgar, mais de 20 anos atrás, se hoje em dia é uma profissão que tá crescendo, tem espaço, tem mercado, antigamente era muito diferente, né? Eu, ainda mais nascida em uma cidade no interior do estado do Paraná, meus pais não tinham muito conhecimento sobre o que era essa área de atuação. E a minha mãe olhou pra mim e falou assim, filha, mas por que você não faz jornalismo? Da onde ela tirou essa ideia, Edgar? Nem ela não sabe. Eu sei que ela sempre exerceu assim, uma influência positiva muito grande sobre mim. Eu sempre admirei muito a minha mãe como uma mulher, como empreendedora. E eu comecei a levar em consideração essa ideia de fazer jornalismo. Então, decidi fazer vestibular para jornalismo.
me formei em jornalismo, trabalhei durante 12 anos como repórter, apresentadora de TV, depois tive uma passagem pelo corporativo, trabalhando como assessora de imprensa e comunicação interna na fábrica da Volkswagen no Paraná. E de lá para cá eu comecei a trabalhar com a área de treinamentos em comunicação, cursos de oratória, cursos de media training, fui professora universitária da graduação e da pós em jornalismo e percebi que além de amar ouvir as histórias dos outros, dar voz àquelas pessoas que não tinham voz e que muitas vezes encontravam no jornalismo a única oportunidade de serem vistas e ouvidas, eu também gostava muito de ensinar. E foi a partir disso, a partir do momento em que eu me dei conta que eu gostava muito de ensinar, que eu decidi fazer uma transição de carreira e trabalhar com os cursos e treinamentos na área da comunicação. Então, essa é uma breve história formal da minha trajetória na comunicação. Só que eu falo que a minha trajetória ela começa muito antes da minha escolha de fazer jornalismo, né? Eu encontrei essa carreira por acaso, mas quando eu recebo um cliente, o cliente me diz assim: Thaís, eu tenho muita dificuldade em me expressar, eu tenho muita dificuldade em me posicionar, eu não gosto de gravar vídeos, eu não gosto de falar em público. Eu olho para o meu cliente e eu falo: eu sei como você se sente, porque eu já estive nesse lugar. Então, a minha trajetória também é uma trajetória pessoal dentro da comunicação, né? Eu conto que eu fui uma criança, assim, muito alegre, muito espontânea, que adorava ser o centro das atenções. Até teve uma vez que foi aniversário de uma prima minha e ela demorou um pouquinho para chegar na festa, não sei, ela é pequenininha, 2, 3 aninhos, e eu fui lá, subi em cima da cadeirinha, apareci na mesa, o fotógrafo achou que eu era aniversariante, fez todas as fotos da festa e depois chegou a aniversariante e tal, e eles viram que não era nada daquilo. Mas aí eu sempre gostei de ser o centro das atenções, só que eu ouvia que isso era errado. Que era errado você aparecer, que era errado você chamar a atenção, que isso era coisa de gente que gostava de se exibir. Isso. E com o passar dos anos, eu fui fazendo uma adequação social. Então, se isso era errado, como é que eu deveria ser? E durante a adolescência, eu me mudei de cidade, eu mudei de escola, e eu passei a viver durante muitos anos de forma muito introspectiva, muito introvertida. Então, eu era aquela pessoa que entrava muda e saía calada da sala de aula, que mesmo quando sabia a resposta não se manifestava. Era aquela pessoa que não se posicionava. E foi assim até eu decidir fazer faculdade de jornalismo. Quando eu decidi fazer faculdade de jornalismo, eu pensei assim, poxa, eu vou ter que começar a trabalhar e desenvolver isso em mim. Desenvolver a minha comunicação, o meu posicionamento, começando por onde? Pela oratória. Exato. E como é que eu fiz isso? Eu já falei que eu sou de uma cidade pequena no interior do estado do Paraná. Naquela época, eu nem pensava em fazer um curso de oratória, nada assim. Então, o que eu fazia? Eu lembro que eu assistia a televisão, assistia o jornal no mudo. Porque eu queria ver como é que os repórteres, os apresentadores se portavam, se posicionavam, como é que eles gesticulavam, para onde eles olhavam, como é que eles conduziam a sua linguagem corporal para dar voz à sua comunicação. E eu comecei a observar a forma como eles faziam e reproduzir isso. Então, se eu tinha um trabalho para apresentar na escola, por exemplo, ali 2º, 3º ano do ensino médio, eu ia para frente do espelho e eu treinava, eu exercitava como se eu estivesse dando uma aula, como se eu estivesse fazendo uma apresentação, como se eu estivesse fazendo uma reportagem. E foi indo assim que eu comecei a desenvolver minha comunicação. Muitos anos mais tarde, quando eu fiz a minha formação em PNL, eu descobri que o nome disso é modelagem de comportamento. É quando a gente pega um comportamento que a gente admira em alguém e a gente passa a replicar e reproduzir. Então, é por isso que eu falo assim, que hoje eu gosto muito de uma frase de Steve Jobs que ele disse uma vez em um discurso na Universidade de Stanford, que quando a gente olha para frente na nossa vida, a gente não consegue conectar pontos. A gente só consegue conectar pontos quando a gente olha para trás. É verdade. E quando eu olho para trás na minha trajetória, da minha infância, minha adolescência, como é que eu desenvolvi a minha comunicação, o fato de eu ter feito jornalismo, ter trabalhado durante tanto tempo em televisão, o fato de eu ter sido professora da graduação e da pós, tudo isso, de alguma maneira, hoje contribui de forma efetiva e ativa para que eu faça o que eu faça, que é, eu digo assim, que eu escolhi fazer jornalismo porque, de certa maneira, eu sentia que eu estava dando voz às pessoas que não tinham. E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu continuo ajudando as pessoas a terem a sua própria voz, a terem o seu lugar no mundo através da sua comunicação. Então,
tudo isso para mim se conecta nessa trajetória de vida. A gente vê aí as conexões e eu ia te perguntar justamente sobre isso. Você já trouxe um incidente incitante na tua vida, um ponto de inflexão, onde a tua vida bifurcou, quando você se deu conta de que precisava desenvolver a comunicação e fez a modelagem sem saber que era modelagem, foi para frente do espelho e treinou. Isso mudou a tua comunicação em público e, de certa forma, foi, como você falou, né, uma conexão para o futuro. Sim. Que outros pontos da sua história você pode trazer como milestones que de fato marcaram a tua trajetória, que você consegue olhar para trás e falar assim, cara, se eu não tivesse vivido isso, talvez eu não estaria aqui hoje? Puxa, vários. Eu vejo que tudo se conecta muito, tanto os pontos muito positivos quanto aspectos muito negativos. Então, o fato de eu ter sido uma criança que tinha uma personalidade mais expansiva e que foi ensinada a fazer uma adequação social para não chamar atenção para si, foi um ponto muito marcante. Por quê? Porque hoje eu valorizo muito a autenticidade. E eu percebo, quando eu recebo um cliente, que a sua comunicação ganha muito mais força quando ele é quem ele realmente é. Sem as amarras, sem os filtros. É claro que nós somos pessoas em constante desenvolvimento e evolução. Exato. Mas nós temos uma identidade e essa identidade ela precisa ser respeitada. Então, enquanto eu tentei me adequar para caber num lugar que não era meu, eu não me sentia plena e realizada, não só como profissional, mas como pessoa que ocupa um lugar no mundo e que impacta e influencia os outros. Então, isso teve um valor muito significativo. O fato de eu ter sido repórter, aí eu falo assim que ser repórter me deu duas coisas que são muito fundamentais para o que eu trabalho hoje em dia. O primeiro é repertório, porque muitas vezes, em um único dia, nós fazíamos 2 ou 3 reportagens diferentes. Você ia na Assembleia acompanhar o resultado de uma votação importante que estava acontecendo, ao mesmo tempo você saía dali, você ia no meio de uma favela fazer uma reportagem de uma situação crítica que aqueles moradores estavam vivendo, sem acesso à água encanada, e você saía de lá e ia fazer um ao vivo da BR de um acidente que tinha acontecido gravíssimo. Então, ter essa flexibilidade para transitar em diferentes temas, assuntos, ter repertório, isso eu devo muito ao jornalismo. Muito. Eu aprendi muito sobre a sociedade, sobre democracia, sobre dar voz às pessoas, enfim, sendo jornalista. Então, isso o jornalismo me trouxe muito. E outra coisa que... Segura, tá? Desculpa. Você tem muitos pontos, eu sei, e eu conheço, né? Eu tô careca de conhecer a tua história, e quem tá ouvindo e assistindo a gente tá super curioso para saber mais sobre a sua história. Mas eu queria explorar um pouquinho mais esses 2 pontos, porque são muito importantes. No teu primeiro ponto de inflexão, a questão da autenticidade, que é um dos aspectos para a gente ter o fator gente boa, como diz o Tim Sanders no seu livro Likeability Factor. Então, se eu tenho autenticidade, eu transmito mais credibilidade, eu tenho melhores resultados. Você percebeu isso ao longo da tua vida, quando você voltou a exercer a sua naturalidade, trazer a sua essência, e você disse que até como pessoa... Isso teve impacto. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o repertório. Eu queria fazer um gancho com isso, porque, óbvio, eu te conheço há muito tempo e a gente tem uma amizade. Eu conheço e me relaciono com os seus 2 filhos e eu vejo que você exerce, diferente do que você viveu na tua infância, você vai na contramão e permite que os teus filhos sejam ainda pequenos, mas muito autênticos. Sim. Eu fui prova viva disso. Estava uma vez na tua casa, né, entre amigos... E o Arthur passou por mim e eu falei assim, Arthur, posso te dar um abraço? Ele falou, pode. Aí ele me abraçou e me elogiou. Ele não elogiou, ele externou um carinho, né? Ele falou assim, eu te amo. Foi espontâneo, né? Aquele abraço evocou, como, né? Tio Edgar, eu te amo. Aí eu falei, eu também te amo. Então foi muito autêntico, foi muito natural. A gente não vê isso com frequência. E isso muda, obviamente, vai mudar. Esse garoto, quando crescer, vai ter outra projeção de vida. Foi consciente isso? Foi consciente. Fala um pouco mais. Foi consciente, porque eu acredito que quando nós nos tornamos pais e mães, a gente tem uma obrigação de ser melhor do que os nossos pais foram conosco. É claro que a gente não vai acertar sempre, mas a gente tem a obrigação de fazer o melhor que a gente pode.
E se eu sentir que em algum momento as coisas não aconteceram da melhor maneira como poderiam, porque os meus pais não tinham recurso interno suficiente para fazer diferente comigo, eu acredito que eu tenho que buscar recurso interno para fazer diferente com os meus filhos. E eu valorizo muito a autenticidade de cada um. Eu tenho um filho de 6 e um de 3 anos, e eles são muito diferentes entre si. O Arthur é uma criança que, assim como eu, quando era criança, adorava um palco. Ele adora, ele fez todas as apresentações na escola até hoje, ele é o que mais dança e mais pula. Porém, em um ambiente pequeno, eu percebo que ele tem dificuldade em externalizar as emoções e os sentimentos dele. Já o João Pedro, até hoje, não dançou em nenhuma apresentação da escola e eu não forço. Eu respeito isso nele. Porém, em grupos pequenos, ele se relaciona super bem, ele cumprimenta todo mundo, ele fala, ele faz, acontece. Eles são crianças que, quando se pergunta pro Arthur o que ele vai ser quando crescer, ele fala que ele vai ser médico de animais. E um dia eu perguntei pro João Pedro, ele falou que vai trabalhar com dinheiro. Então, assim, se eles vão fazer isso pra mim é irrelevante. Eu quero que eles sejam felizes dentro do que eles gostariam de fazer. Sejam boas pessoas, tenham valores, mas que, acima de tudo, eles sejam fiéis a quem eles são. Perfeito. É claro que nós, como pais, a gente tem que apontar um norte, um caminho em relação a valores, em relação a cuidados que se precisa ter ao longo dessa jornada para não fazer escolhas que sejam tão erradas a ponto de eu não conseguir mais voltar atrás. Eu descarrilhar a minha vida. Isso. Porém, sempre respeitando, buscando respeitar quem eles são. O que eu percebo, assim, só que esse caminho, hoje em dia se fala muito sobre a autenticidade, Edgar, mas talvez seja um dos caminhos mais difíceis de trilhar. Por quê? Porque para ser autêntico, primeiro você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que você gosta. Não aquilo que os seus pais gostam, não aquilo em que a sociedade onde você está gosta, não aquilo em que você foi ensinado a gostar e a valorizar. Não aquilo que você sabe que os outros vão elogiar em você. Ser autêntico é você dizer assim, eu sou desse jeito, custe o preço que custar, para mim e para você. E eu vou bancar isso. E eu vou bancar. E é uma escolha difícil, por quê? Porque ser autêntico requer um posicionamento, e toda vez que a gente se posiciona, o efeito colateral disso é não ser consenso. Então eu vou desagradar. Eu vou desagradar muitas vezes pessoas que eu amo. Eu vou desagradar o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus relacionamentos amorosos, enfim, eu vou desagradar. Por exemplo, uma situação muito prática em relação a mim. Desde muito nova, eu recebi um feedback que começou dentro da minha família, de que eu sempre fui uma pessoa de muita ação e iniciativa. E que isso poderia ser prejudicial no campo dos relacionamentos, porque homem não quer mulher assim. Homem não quer uma mulher que saia à frente, que trabalha muito, que faça as escolhas, que tenha autonomia e independência. Seja protagonista. Exato. Então, se homem não quer uma mulher assim, como que homem quer uma mulher mais submissa, frágil, insegura, dependente? Não sei. Ok, então se é isso que eu preciso ser para ter alguém ao meu lado, então eu vou fazer uma adequação social de novo. E eu fiz durante muitos anos essa adequação. Até que eu me dei conta, por exemplo, que eu atraía para mim relacionamentos que eu me adequava para caber, mas que depois eles não eram bons mais para mim. Por quê? Porque eu não conseguia sustentar esse lugar, porque esse lugar não era meu. O meu lugar é outro. O meu lugar é um lugar de ação, de iniciativa, de proatividade. Ah, mas muitos homens são assim, Thaís. Isso não é uma característica feminina. Tudo bem, mas eu sou assim. Até que eu mude, eu sou assim. E quando você aceita isso e aceita viver a partir desse lugar, que você se sente confortável, as coisas começam a mudar na sua vida. Por quê? Porque você começa a atrair pessoas, relações, não só relações amorosas, de amizade e relações profissionais, mas que tenham mais sinergia com quem você é e com aquilo que você pode dar de melhor. Mas qual que é o problema? O problema é que a maior parte do tempo a gente não está vivendo de acordo com quem nós somos. Nós estamos vivendo de acordo com o que os outros esperam de nós. Nós estamos nos comunicando da maneira com que os outros esperam que nós nos comuniquemos. Então, por exemplo, existe uma máxima assim que quem trabalha com comunicação precisa ser engraçado. Ai, faz aí uma piada, você tem que quebrar o gelo. Desculpa, eu não sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa alegre, eu sou bem-humorada, posso ser até sarcástica, porém engraçada eu não sou. Você não vai me ver contar uma piada. Se me pedir pra contar uma piada agora, eu nem sei. Não lembro de nenhuma. E eu preciso respeitar isso em mim.
Como se outra pessoa é extremamente bem-humorada, conta piada, faz graça, faz personagem. Ótimo! Esse é o ponto de potência dela, é o lugar de potência dela. Então hoje, quando eu olho para as pessoas, para um cliente que me procura para desenvolver a sua comunicação, uma das primeiras perguntas que eu faço é: o que é que você faz com extrema facilidade? Aonde é que você nada de braçada? Assim, que se alguém te pedir pra fazer isso, você fala assim, cara, isso aqui eu me garanto. Nisso, por quê? Porque nisso aqui eu sou muito bom e eu adoro fazer isso. E isso não é só no que se refere a trabalho. Isso é na nossa vida pessoal, num hobby, num lazer com as pessoas. Você prefere ficar em casa ou sair? Você prefere estar recluso ou estar em contato com as outras pessoas? O que é um dia muito bom para você? É um dia em que você produz muitas coisas? É um dia em que você aprende muitas coisas? É um dia em que você descansa muito? O que é um dia muito bom para você? Sozinho, sem ninguém. E é uma jornada que não é fácil de ser trilhada. Verdade. Ainda mais para quem é extrovertido. Porque extrovertidos, como eu, por exemplo, a gente está sempre em contato com outras pessoas. E quando você precisa se voltar para si, para começar a pensar o que eu gosto, o que eu quero, é um caminho que dá trabalho. Porque você vai se deparar muitas vezes com a incerteza de não se conhecer tão bem assim. É por isso que eu falo que a autenticidade é um processo. Não é assim, ó, a partir de hoje eu sou autêntico. Ou então, ser autêntico é você falar tudo que você pensa. Ser autêntico é você só fazer o que você quer. É ser o sincerão. É o seu Não, gente, isso é ser muitas vezes mal educado, não é ser autêntico. Existe uma diferença nisso. O ser autêntico é você ser fiel a quem você é. E aí, vocês que estão nos ouvindo, estar se perguntando, tá, Thaís, mas como é que eu sei se eu tô sendo fiel ou não a quem eu sou? Eu vou compartilhar com vocês qual é o meu termômetro, que pode ser que seja útil ou não para vocês. Eu, diante de uma situação, vou vir aqui para São Paulo, Edgar me convidou para gravar um podcast. Eu penso, como eu me sinto em relação a isso? Quando eu penso em gravar o podcast, quando eu imagino eu gravando o podcast, isso me dá uma sensação de alegria, de entusiasmo? Ou eu fico pensando assim, puta, cara, mas vou lá porque o Edgar é meu parceiro, não tem como eu dizer não. O que eu sinto dentro de mim? E cada vez mais eu procuro fazer escolhas alinhadas ao que eu sinto. E não ao que eu penso que seria bom pra mim. Porque muitas vezes nós nos colocamos em lugares e nós nos relacionamos com pessoas porque a gente pensa que isso seria bom. Pra nossa carreira, pra nossa vida social, sei lá pra quê. E muitas vezes é bom só pra pessoa que nos fez o convite. A gente tá se desrespeitando, se violando. Ou assim, ou até a gente até pensa assim, não, mas isso aqui pra minha carreira é importante. Ok, nós precisamos fazer concessões. Claro. Mas não o tempo todo. Não o tempo todo. Não o tempo todo, porque senão você vai se desvirtuando e você, de repente, começa a traçar um caminho que te afasta da tua essência, em vez de te conectar a ela. Tem várias pessoas que eu admiro muito, mas que eu olho pra elas e eu penso que eu não poderia ser assim. Porque não tá alinhado a quem eu sou, a minha essência. E eu preciso aprender a respeitar isso em mim, se eu quiser ser autêntico. Respeitar as coisas positivas que vêm com isso e as coisas negativas, porque vêm coisas negativas. Pois é. Vem várias. E às vezes vem rótulos. Rótulos assim, você é tal coisa. Isso. E tá tudo bem. Porque um rótulo, toda vez que a gente recebe ele, esse rótulo fala muito mais de quem deu do que da gente. Porque se você me olha e você vê coisas positivas em mim, é porque dentro de você existe algo de positivo que te faz enxergar isso. É um filtro. Se você olha pra mim e você vê coisas negativas, também é um filtro. Porque eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho. Exato. E uma coisa que eu falo assim, quanto mais eu trabalho com pessoas, quanto mais eu conheço pessoas e histórias, mais eu percebo que todo mundo tá fazendo só aquilo que pode. No sentido de... Cara, se eu tô errando, não é intencional. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Talvez isso seja tudo que eu tenha pra dar nesse momento. E ser autêntico também é respeitar os nossos limites. Se é tudo que eu tenho pra te dar hoje, Edgar, é só isso que pra você é tão pouco. Eu sinto muito não corresponder à tua expectativa. Porém, é o melhor que eu consigo fazer. Então, o caminho da autenticidade, primeiro, é um processo. Segundo, requer muito autoconhecimento e autopercepção, requer a gente dar ouvido à nossa intuição e ao nosso sentimento, e não só ao nosso lado racional, que é o lado mais valorizado na sociedade hoje em dia, e requer isso que eu falei pra você, que é reconhecer e respeitar os nossos limites internos.
E a nossa comunicação é uma ferramenta essencial para a gente comunicar a nossa autenticidade no mundo em todos esses caminhos. Uma aula de autenticidade, e eu não vou nem me delongar nesse tema aqui, porque você já falou tudo que precisava falar e de fato, eu concordo contigo, a gente precisa de mais autenticidade no mundo fake que a gente vive. Pode falar. E uma coisa só que agora me ocorreu, que eu falo também, as pessoas falam muito de autenticidade, né? De autenticidade pra si. Então eu vou ser bem autêntica. Aí quando você tá sendo autêntica, eu te reprimo. Isso. Então também eu acho que daí um outro passo da autenticidade é a gente aprender a respeitar o lugar do outro. E é aprender a contemplar o lugar do outro e não a julgar. O que é contemplar? É eu olhar pra você e pensar assim, cara, o Edgar pensa totalmente diferente de mim. Como será que foi a vida dele? O que fez com que ele chegasse hoje aqui e pensasse dessa maneira? E se comportasse dessa maneira? Quando eu penso assim, em vez de olhar e falar assim, nossa, tá totalmente errado isso que você tá fazendo, Edgar. O jeito certo de pensar é o meu, eu discordo de você. Eu posso discordar de você, mas num sentido de construção. De falar assim, olha, eu tenho um outro ponto de vista. Você já experimentou olhar por esse outro ponto de vista? Como eu também vou experimentar olhar pelo teu. Isso. Porque se nós buscamos ser mais autênticos, nós temos que entender que a autenticidade é o caminho contrário da obediência. Se eu quero que você me obedeça, eu não estou querendo que você seja autêntico. Se eu quero que o meu filho me obedeça, eu não quero que ele seja autêntico. E aí, como é que eu vou incentivar, como hoje em dia vários gurus da internet incentivam, que você seja protagonista da sua história, se eu tive uma criação baseada na obediência? Se eu exijo obediência das pessoas à minha volta? Desculpa, mas você não está sendo autêntico, você está representando um personagem. Pois é. Mapa não é território e se aproximar do mapa do outro exige que eu respeite a autenticidade do Exato. outro com um olhar empático. Exato. Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque a tendência é a gente cair no viés do julgamento e eu sou dono da verdade e discordo de você. Aliás, como você falou, né? Eu penso diferente. Ao invés de discordar, eu penso diferente. Posso expressar meu ponto de vista. Talvez a gente olhe para os nossos mapas, a gente chega no mesmo destino, mas viemos por caminhos diferentes, claro, porque usamos mapas diferentes. E estamos no mesmo ponto. Tem um ponto de conexão aqui. A gente está no mesmo local nesse exato momento. Eu vim por um caminho, você veio por outro. Você usou um mapa, eu usei outro mapa e a gente chegou aqui. Agora, como é que a gente, de fato, respeita a trajetória um do outro? Você sabe como que eu vejo? Eu acho que quanto mais a gente respeita a nossa própria trajetória, mais a gente respeita a trajetória do outro. Muitas vezes nós julgamos o outro porque nós não aceitamos quem nós somos. Eu não aceito que eu erro. Eu não aceito que eu não sou perfeita. Então, quando eu vejo qualquer deslize do outro, eu vou lá e eu sou a primeira a julgar. E isso é algo assim que foi um aprendizado que eu tive ao longo da vida. Eu falo, eu já fui muito professora de Deus. Muito. No sentido de achar que o meu jeito de ser é o jeito certo. E quanto mais o tempo passa, quanto mais eu avalio as minhas ideias, os meus comportamentos, quanto mais eu me analiso, quanto mais eu observo e aprendo com o outro, mais eu percebo, voltando ao ponto anterior, que todo mundo está fazendo o máximo que pode. Todo mundo está dando o máximo que tem. E eu não posso comparar a minha trajetória com a tua ou com a de ninguém que está aqui nesse estúdio hoje, porque nós fizemos escolhas diferentes, nós temos origens diferentes, nós temos bagagens culturais, históricas diferentes. Então, as nossas histórias, elas não podem ser simplesmente sobrepostas e comparadas e analisadas e dizer assim, a Thaís é melhor ou pior que o Edgar. Não dá. Então, respeitar a nossa própria trajetória, tendo orgulho de quem a gente é e dos erros que a gente cometeu, eu acho que é um passo fundamental para a gente respeitar mais a trajetória das outras pessoas à nossa volta. Muito importante. E isso, inclusive, se reflete no segundo aspecto que você mencionou na história, falando sobre o impacto do jornalismo na tua vida e no repertório que você construiu, porque a nossa vida também nos dá um repertório diferente. E a pergunta que eu te faço, para a gente avançar para os próximos pontos importantes, assim, marcantes da sua história, é como é que profissionais que usam a comunicação no dia a dia, todo mundo, né? De um policial a uma recepcionista, a um vendedor, a um advogado, um cientista, todo mundo usa comunicação. Sim. Ok, e todo mundo precisa de repertório. E essas pessoas não são jornalistas. Como é que elas podem desenvolver mais repertório de modo a interagir com outros e a conversar com articulação, com clareza, com fluência, sem ficar, eu não tenho assunto, não sei o que falar. Qual que é a sua dica? Estoura a bolha. Estoura a bolha. Sai de dentro da tua bolha.
Se você trabalha no mercado financeiro e você vive imerso nesse mercado, procura se relacionar, conversar com pessoas de outros ambientes, de outras esferas. Conversa com um cientista, conversa com um professor universitário, conversa com a pessoa que está na banca do jornal, na rua. Cada pessoa tem um ponto de vista, um mapa, uma história, uma trajetória, e ela certamente vai poder contribuir muito para o teu repertório. A gente só amplia repertório quando a gente se abre para o novo. Seja conversando com pessoas diferentes de você, assistindo filmes, séries, documentários de assuntos que você não domina e não conhece, ouvindo músicas, frequentando lugares que normalmente você não iria. Estoura a bolha e se abre para o novo. Para mim, a melhor maneira de aumentar repertório é essa. E buscar esse olhar de contemplação e não um olhar de categorização. Porque um olhar de contemplação é aquele em que eu olho à minha volta, eu vejo tudo e eu aprendo com a experiência. Um olhar de julgamento é aquele em que eu olho e eu separo, assim, essa câmera é boa, aquela é ruim, esse café é bom, aquele é ruim. Então eu só vou pegar isso que é bom, o que é ruim eu excluo, eu ignoro. É um exercício interno. Ai, Thaís, então você está dizendo que eu não posso não gostar de nada? Não é isso. Você pode experimentar o café e dizer assim, olha, eu experimentei, por exemplo, eu não gosto de café gelado. E eu cheguei a essa conclusão porque eu experimentei 3 vezes 3 cafés gelados diferentes de lugares diferentes. Mas se eu tivesse, assim, antes de experimentar o café, dito assim, eu não gosto de café gelado, como que eu vou saber que eu não gosto de café gelado? Pois é. Preciso experimentar, eu preciso saber como é para ter uma opinião a partir disso. Isso é ampliar repertório. Saber exatamente o que você gosta e o que você não gosta, mas sem fazer um julgamento moralizante prévio, antes de eu experimentar, de eu viver ou de eu contemplar aquilo. Ótima dica. Sensacional. Vamos em frente. Você tinha uma terceira história engatilhada. Um terceiro ponto. Vamos chegar Dentro nele. do jornalismo ainda, e depois eu quero passar para um quarto ponto que foi bem importante para mim também. Dentro do jornalismo, um outro aspecto que o jornalismo me deu foi a velocidade. Sempre existia uma máxima na televisão que era assim, matéria boa é matéria no ar. Então, cara, agiliza, acelera. Você vai ter que fazer caber um assunto de um dia inteiro que você ficou na Assembleia cobrindo uma votação de um projeto de lei importante em uma matéria de 1 minuto e 30. Então, a concisão, a objetividade e a agilidade na organização do pensamento foram coisas que o jornalismo me ensinou. E que hoje eu vejo que são competências muito importantes para quem é um porta-voz do seu negócio, para quem vai vender a sua ideia, os seus produtos ou seus serviços. Eu preciso ser capaz de traduzir assuntos longos e complexos de um jeito simples para que mais pessoas me entendam. Até porque hoje a gente sabe que o nível de atenção focada é quase zero. Exato. Há 20 anos, as pessoas davam 12 segundos de atenção focada, independente do teu nível de comunicação. Hoje isso caiu para 8, e daqui a pouco, se eu não tiver, de fato, uma capacidade de concisão e de objetividade, nem 8 segundos eu vou ter para impactar alguém com uma mensagem, né? Uhum. Então, nós precisamos ter essa habilidade de se fazer entender. Eu sempre falo, a responsabilidade pelo entendimento da mensagem é de quem comunica. Se você está ali na tua empresa e você repete o dia inteiro para você assim, mas ninguém aqui me entende, as pessoas não estão conseguindo executar a tarefa porque ninguém presta atenção no que eu digo, eu falo 1000 vezes e ninguém me escuta. Gente, se você tem ouvido isso, ou se você tem percebido isso no teu dia a dia, pare para pensar sobre a maneira como você tem se comunicado e se posicionado. Porque a responsabilidade de se fazer entender sempre é do comunicador. Se eu falei e você não entendeu, o problema é meu, não é seu, Edgar. Mas é que o Edgar é limitado, o Edgar não vai te entender. Ok, então eu preciso ajustar a minha linguagem, a minha comunicação ao Edgar. Se o Edgar não domina termos técnicos, palavras estrangeiras, eu tenho a obrigação de traduzir isso para que você me entenda. Perfeito. E isso é assumir a nossa responsabilidade sobre a nossa comunicação. Muitas vezes, até semana passada eu gravei um vídeo sobre isso, eu ouço de algumas pessoas assim, Thaís, eu não sou agressivo na minha fala, eu não saio xingando todo mundo, eu não uso um tom de voz ríspido, então eu não sou uma pessoa violenta com a minha comunicação. E a pergunta que eu faço é, será? Será que você não é violento? Porque, primeiro, quando a gente faz um julgamento moralizante, quando eu falo o Edgar é lento demais, o Edgar é feio. Quando eu falo isso, eu tô fazendo um julgamento. É feio com base em quê? É lento comparado a quem?
E toda vez que eu faço uma comparação é uma forma de violência, porque como eu falei, nós temos trajetórias diferentes, experiências diferentes, então não dá pra gente sobrepor as nossas duas histórias e sair comparando, como fazendo um comparativo de carros na revista Quatro Rodas, Sim. assim, que eu comparo motorização, componentes, enfim, não dá. Nós somos pessoas. Então, eu sou agressivo quando eu julgo, eu sou agressivo quando eu comparo, eu sou agressivo quando eu digo assim, eu não tive escolha, eu tive que ser grossa com a pessoa, porque senão ela não ia me atender. E aí eu tive que ser grosseira porque ela não estava prestando atenção em mim. Será que você não teve mesmo escolha? Será que não existia uma outra via no meio da passividade e da agressividade? O equilíbrio entre conteúdo e forma. O equilíbrio entre conteúdo e forma. O equilíbrio entre eu me posicionar com firmeza e assertividade e não com agressividade. Existe esse caminho do meio, mas não é um caminho explorado porque ele não é um caminho óbvio. E não Ele é um o mais caminho, fácil. é um caminho difícil. É. É um caminho que requer autocontrole, autopercepção e requer a gente adquirir repertório sobre comunicação. Porque nós temos a falsa crença que a gente aprendeu a falar com 2, 3 aninhos de idade e que a gente sabe se comunicar hoje em dia. E isso não tem nada a ver. É verdade. Uau. Um outro ponto, Vamos lá, É. que esse eu tô curioso. que foi assim um divisor de águas, eu vou falar sobre duas coisas. Tá. Que foram divisores de água na minha trajetória. Primeiro, pelo fato de eu ser mulher, eu sempre enfrentei muita resistência no mercado de trabalho em diferentes níveis. Então, assim, que mulheres ganham menos do que homens, isso é óbvio. Que mulheres têm menos oportunidade de ascensão de carreira, isso também é óbvio. Mas existem alguns outros aspectos que eles não são tão falados ou não são tão evidentes assim, mas que também fazem muita diferença. Por exemplo, networking. Espaços de networking são espaços majoritariamente masculinos. Porque networking de verdade é feito depois do expediente. Num happy hour. E na maioria das vezes, quem fica depois do expediente é o homem, porque a mulher tem que ir para casa cuidar dos filhos. Exato. Ou então, quando você está num ambiente majoritariamente masculino, por que você está ali? É pela tua competência? Não é a primeira coisa que vem à mente de muitos homens. Eu já tive muitas experiências na minha trajetória profissional em que ou eu sofri um assédio moral e sexual muito explícito, ou que eu recebi falsos elogios do tipo... Um cliente uma vez me disse assim, disse pro meu assistente, falou assim, olha, cola nessa mulher porque ela é muito boa no que ela faz. Ela só tem corpo de mulher, mas ela é um homem. Meu Deus. Ele achou que estivesse me elogiando. Pois é, culturalmente ele estava te elogiando, né? Essa semana mesmo, eu recebi um outro feedback de um cliente falando assim, Thaís, você é o cara. Ah, Então, assim, as mulheres ainda precisam conquistar um lugar no mercado de trabalho que o homem, pelo simples fato de ser homem, já tem. E eu vou dar um exemplo que envolveu você, e a gente nunca falou sobre isso, eu não sei nem se você percebeu que isso aconteceu. vamos lá. Lembra que, eu acho que foi a última vez que você esteve em Curitiba, você foi acompanhar um treinamento junto com um cliente meu? Sim, eu me lembro. E aí nós chegamos nesse cliente e a gente precisava do acesso à rede para a internet, e eles pediram se a gente queria uma água, a gente disse que sim. Isso. Tanto a secretária que veio trazer a água, quanto o responsável da TI que veio habilitar a nossa internet, só falaram com você. Só deram água para você e só habilitaram a internet no seu computador. É verdade. Eu não tinha me atentado. Caracas. Isso acontece. Uau. Acontece no mercado de trabalho. Acontece... No final de semana foi aniversário do meu filho mais velho, meus pais quiseram dar uma bicicleta para ele. E eu fui na loja comprar a bicicleta e estávamos eu, meu pai e minha mãe. E quando chegou o vendedor foi direto no meu pai. E falou assim, então o senhor tá aqui que comprou uma bicicleta pro seu neto e tal, tudo bem? E ignorou completamente eu e minha mãe. Aí o meu pai olhou para ele e falou assim, olha, então agora você cumprimenta essa senhora porque ela que é a dona do talão de cheque. É ela quem paga a conta lá em casa. O cara ficou desconcertado. Então percebam o quanto esse tipo de comportamento
é comum no nosso dia a dia. E parte não só dos homens. Não, parte das mulheres também. Pois é. Então é algo que a gente precisa rever, porque eu senti muita resistência e por conta dessa resistência, quando eu fui desenvolver o meu posicionamento de mercado, quando eu saí da televisão e passei a me dedicar exclusivamente à minha empresa, eu decidi por escolha própria que eu teria um posicionamento de mercado muito feminino, no sentido de usar roupas que são femininas, um layout que é um layout feminino nas minhas postagens, porque eu percebia na trajetória que eu tive pelo corporativo, por exemplo, que muitas mulheres que ocupam cargo de liderança, para serem mais respeitadas, passam por um processo de masculinização. Andam com o cabelo preso, sem maquiagem, calçado baixo, roupas, só falta a gravata para ser um terno completo. E eu escolhi, de forma intencional, fazer diferente para mostrar que, cara, eu sou mulher, e eu posso ser tão competente ou mais do que você. Vai depender da minha trajetória, do quanto eu me dedicar, da tua trajetória, do quanto você se dedicar. Nós podemos ter o mesmo nível de entrega, independentemente de gênero. Mas isso é algo que nós ainda precisamos conquistar. Então, isso que aconteceu não foi um único evento na minha vida, foi uma sequência de eventos. Isso me fez pensar muito sobre a forma como as mulheres se comportam e se comunicam. Como é que nós podemos ocupar o espaço que é nosso, por direito, sem pedir a permissão de ninguém. Então, esse é um ponto. E acho que um último grande ponto, assim, que teve uma influência muito grande na minha vida, foi um feedback que eu recebi quando eu trabalhava no corporativo, de um par meu. Ele me disse assim: Thaís, você é muito boa no que você faz, só que você é pouco estratégica. E quando ele disse isso pra mim, eu lembro que fiquei chocada, porque eu nunca tinha me visto dessa maneira, como uma pessoa pouco estratégica. Eu nem tinha parado pra pensar sobre o que seria ser estratégico. Eu falei, como assim? Daí ele falou assim: Thaís, você tá ali no operacional, você faz o teu trabalho, você entrega. Você precisa se relacionar mais com as pessoas, se relacionar com as pessoas certas. Você precisa dar visibilidade ao que você faz, porque senão ninguém tá vendo o que você faz. E eu lembro que na época eu fiquei ofendidíssima com esse feedback, porque, assim, achei errado. Porque, afinal de contas, naquela época eu pensava que bastava ser o melhor naquilo que você fazia, que os outros automaticamente veriam você dessa maneira. Com o passar do tempo, estudando processos de comunicação, estudando marca pessoal e posicionamento de mercado, hoje, uma das frases que eu mais falo para os meus clientes é: tão importante quanto você ser o melhor naquilo que você faz, é que as pessoas olhem para você e percebam isso. Então, você precisa se vestir, se comportar, se relacionar de forma a evidenciar tudo de melhor que existe em você. Aqui no Brasil, nós não temos uma cultura de valorização de resultado. Nos Estados Unidos é muito mais comum. Você faz algo, você tem um resultado significativo, você dá visibilidade a isso. Aqui a gente valoriza mais o esforço. Aqui a gente valoriza muito o esforço. Só que nós precisamos virar essa chave dentro da nossa cabeça. Porque entre todos os profissionais da área da comunicação, entre todas as excelentes pessoas que sentaram aqui onde eu estou, por que alguém vai escolher fechar negócio comigo e não com outra pessoa? Eu preciso externalizar o que eu sei fazer de melhor, o que eu tenho de diferente, porque aquelas pessoas que enxergarem valor nisso vão querer comprar de mim, vão querer fazer negócio comigo, vão querer se relacionar comigo. Porque se você se subestima, o mundo vai te subestimar. Exato, e se você tem um posicionamento que é um meião, que tá ali, ó, eu sou um meio, eu não sou nada diferente, eu me visto, eu me comporto, eu me apresento, o meu resultado é um meio, uma nota 6. O meio é medíocre. O meio é meio. Meio é meio. Por que alguém vai fazer negócio contigo? Se você tá na média. Se você tá no meio, se você não tem um posicionamento claro, se não é evidente o que você entrega. Então, ser estratégico faz parte do jogo. Você pode querer não jogar aquele jogo e tá tudo bem. Mas se você se propõe a jogar, você tem que, no mínimo, ter compreensão das regras. E isso eu aprendi na força do ódio. Então, o que eu falo, não foi algo natural pra mim. Eu sempre me relacionei bem, mas eu não me relacionava de maneira estratégica, de pensar assim, olha, quem são pessoas chaves pra mim? Como é que eu vou me apresentar para essas pessoas, me posicionar? Quais características minhas eu vou evidenciar? Como eu quero impactar as pessoas à minha volta? O que eu quero que elas digam ao meu respeito? Quando eu comecei a utilizar a minha comunicação de maneira muito mais intencional, vejam, eu comecei falando da oratória, que foi a primeira competência que eu desenvolvi.
E eu tô terminando falando de influência e posicionamento. Quando eu percebi que a chave da comunicação não tá só em eu usar a técnica, mas tá em eu perceber como é que eu uso a estratégia de comunicação e posicionamento para eu impactar as pessoas mais positivamente, a minha vida como um todo deu um salto. Só que para chegar nesse ponto aqui, tem tudo que a gente falou aqui no meio. A questão do autoconhecimento, da autenticidade, de contemplar a vida, de aumentar o repertório, de valorizar as experiências, de valorizar aquilo que nós vivemos. Porque, cara, se você tem uma coisa na tua vida, é a tua trajetória. É isso que te torna único. Curso, nós podemos fazer o mesmo. Computador, nós podemos ter o mesmo. Celular, metodologia, a gente pode ter metodologias que são muito semelhantes. O que torna cada um de nós único é a nossa trajetória. Então, aprender a respeitar e valorizar essa trajetória é fundamental para que você possa utilizar ela na sua vida de uma maneira mais intencional. E falar assim, a partir dessa minha trajetória, hoje o que eu faço? Hoje o que eu entrego? Aonde eu nado de braçada? No que eu sou realmente boa? É isso. Ok, se você descobrir que você não é bom em tudo e isso vai acontecer porque ninguém é, aí você se associar a pessoas que são complementares. Pensa assim, eu amo fazer isso aqui. Para essa outra parte eu preciso de ajuda. Quem pode ser um bom parceiro de negócio para mim? Quem que pode entregar isso aqui, ó, que eu não é a minha praia entregar. Eu vou encontrar alguém que nade de braçada nisso aqui. E assim a gente vai fazendo conexões, vai construindo relacionamentos para que, no campo de vista profissional, que é o que eu estou falando aqui agora, a gente possa ter uma entrega que é superior à dos outros. Porque cada um ali vai estar trabalhando naquilo que realmente é bom no que faz. No seu lugar de potência. No seu lugar de potência. E a tua trajetória te trouxe até aqui, é uma trajetória incrível. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, deve estar, assim como eu, por mais que eu conheça a tua trajetória, e a gente tem essa conexão das nossas potências, por isso somos parceiros há tanto tempo, ela inevitavelmente nos traz a um momento aqui no podcast onde eu preciso te perguntar, já que a tua trajetória te trouxe até aqui, o que você faz hoje, de forma resumida, Thay? O que você faz e como as pessoas podem te encontrar para acessar aquilo que você faz com excelência? Hoje, o que eu faço é ajudar as pessoas a darem voz a quem elas são. E como que eu faço isso? Por meio de consultorias, mentorias e treinamentos em comunicação. Então, o meu trabalho é ajudar junto com o cliente a identificar qual é o seu lugar de potência, quais são os seus talentos, os seus pontos fortes, quem ele é de melhor e como ele quer ser visto e percebido pelas pessoas no seu ambiente pessoal e profissional, para que a gente possa desenvolver as habilidades de comunicação, imagem e comportamento, para dar visibilidade a quem ele é, a esse posicionamento, ou seja, a sua marca pessoal. Faço isso tanto para pessoas físicas quanto também para empresas que buscam ter processos de comunicação mais alinhados para que o cliente tenha uma boa experiência de compra do começo ao fim, do momento de uma prospecção a frio até um pós-venda. Toda essa jornada, essa experiência, a forma como esse cliente se comunicou com o vendedor, com o atendente, com a secretária, com a equipe operacional, tem que ser uma experiência que faça sentido, que esteja alinhado à imagem e ao posicionamento da marca, para que esse cliente fidelize a essa marca, para que ele realmente entenda que existe um valor agregado no que a marca oferece para muito além de um produto ou um serviço. Você falou no começo desse podcast que independentemente do que a gente faça, seja um cientista, um policial, um médico, um advogado, todos nós utilizamos a nossa comunicação, não tem como fugir disso. Você pode vender produto, serviço, commodity ou experiência. A sua comunicação é fundamental para que você possa encantar o seu cliente, comunicar valor naquilo que você faz. É o teu maior diferencial em um mercado em que tantas pessoas têm acesso à informação, podem fazer cursos, vendem produtos cada vez mais de excelência. A forma como você comunica, como você cria conexão com a tua audiência é fundamental. E o meu trabalho dentro das empresas é também ajudar, então, a treinar e desenvolver os funcionários para que possam se comunicar de maneira mais eficiente e assertiva e padronizar os processos de comunicação dentro das empresas para que essa jornada, essa experiência do cliente seja uma experiência positiva, acima de tudo. Essa é Thaís Leonardi. Então, se você quer ter acesso a esses serviços,
Thaís Leonardi. @Thaís Leonardi no Instagram. A gente não terminou. Fiquem calmos aí, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Chegamos no momento mais aguardado Meu deste Deus. episódio, aliás, de todos os episódios do Comunica Play, que é o nosso Pinga Fogo, tá? É a sua vez de passar por isso. Você já fez muita gente passar por isso? É a tua vez. Vamos lá. Tá, e o que te move a levantar da cama numa segunda-feira fria e chuvosa, como normalmente acontece no inverno curitibano? Eu acreditar no que eu faço. Eu acreditar que de alguma maneira eu estou impactando positivamente a vida de todas as pessoas que cruzam ao meu lado. Eu acredito muito nisso. Muito bem. Qual filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Um filme que mais me marcou. Essa não é fácil. A gente vê tanto filme. Pode ser uma série? Pode ser. Uma série que eu terminei de assistir recentemente, que me marcou muito, é aquela série This Is Us. E me marcou muito porque é uma série que fala de histórias de pessoas, histórias de família. E você vê exatamente isso que eu falei pra você, que muitas vezes a gente erra sem saber que tá errando, buscando acertar. E a gente só consegue evoluir ao passo que a gente entende que nós estamos dando o nosso melhor, em que nós aprendemos a reconhecer e valorizar a nossa trajetória, mas principalmente quando a gente tem força interna para romper com a história que veio dos nossos pais para começar a construir a nossa própria história. Eu só vou conseguir ser um ser independente no mundo se eu conseguir honrar, respeitar e aceitar que os meus pais fizeram o melhor por mim, mas que agora é hora de eu fazer o melhor por mim. Então é assumir a responsabilidade pela minha escolha e de uma maneira geral essa série ela traz muito isso, sobre as jornadas, as trajetórias dos personagens. Isso foi algo que me marcou muito também. Uau. Eu comecei a assistir recentemente essa série. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena maratonar. É. E qual livro que mais marcou a tua vida e por quê? Tem uma trilogia, que é a trilogia Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu li essa trilogia há bastante tempo atrás, 2011 por aí, e me marcou muito porque ele conta a história, é um livro feito por um jornalista sueco, e ele fala sobre histórias de mulheres que são vítimas de agressão ou de descrédito. E ele, na narrativa, tem uma protagonista, que é Elizabeth Salander, e conta a história dela ao longo dessa trajetória, e ela é uma pessoa que precisou provar muito que era merecedora do lugar onde ela ocupava, e é uma história assim que é muito legal, me prendeu muito, e foi um livro que me marcou bastante também. Essa trilogia me marcou muito. E qual que é o livro que está na sua cabeceira hoje? Tenho vários. Eu tenho... Vamos lá, eu Vamos lá. acabei de comprar um agora essa semana que eu estava lendo, que era, se não me engano, é A Voz na Sua Cabeça, que fala sobre como é que nós estruturamos os nossos diálogos internos, aquilo que a gente diz para nós mesmos. Ao mesmo tempo, eu estou lendo um livro chamado Doce Sofrimento, que é um livro que fala sobre masoquismo feminino. Bem pouco conhecido esse livro, foi uma indicação da minha psicóloga para entender melhor esse universo em que as mulheres muitas vezes inserem e o quanto elas suportam e por que elas suportam. E também tem um outro livro do Jung, do psicólogo, que é Aspectos do Feminino, que ele fala também do papel da mulher nos diferentes lugares na sociedade. Então, assim, eu normalmente costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo, e são esses 3 aí que eu estou lendo. Tá. Boa. E, embora você já tenha contado aqui alguns fatos interessantes da sua vida, traga algum outro fato que você não compartilhou ainda e que marcou a sua vida, assim, para sempre. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Eu acho que não. Um fato que marcou a minha vida para sempre. Eu vou contar um fato que não foi um fato positivo, mas que marcou minha vida para sempre.
Quando eu fui fazer vestibular, eu sou filha mais velha, eu tenho outros 2 irmãos. E cada um de nós lá em casa, a gente tinha uma plaquinha, um rótulo, uma função, um papel. A minha placa era que eu era a filha mais velha e eu era extrovertida, bonita e comunicativa. A minha irmã era inteligente e o meu irmão era sociável. Então essas eram as plaquinhas que a gente carregou boa parte da vida. Bom, consequentemente, como eu era bonita e extrovertida, eu não era inteligente, né? Então, assim, 2 plaquinhas não podia ter, era uma só. Mas isso de forma não intencional, meus pais fizeram, né? E não tem nada a ver com eles, isso é muito sobre como eu internalizei. Mas eu me lembro quando eu fui fazer vestibular, eu estava na sala estudando, e aí eu ouvi meu pai conversando com a minha mãe. E meu pai dizendo assim... Será que a Thaís vai conseguir passar no vestibular? E aquilo me marcou muito. E eu fiquei muito chateada na época por imaginar que talvez ele pudesse não acreditar em mim, mas ao mesmo tempo isso para mim foi um motivador interno muito importante para que eu mostrasse que eu era capaz. Então, durante muito tempo da minha vida, eu vivi me dedicando e me esforçando para mostrar que eu era capaz. Só depois eu entendi que isso não era o suficiente. Ou que não era necessário. Que eu precisava, acima de tudo, fazer o que era importante para mim. Mas foi um ponto bem importante, porque isso determinou várias questões na minha vida, assim. Então, eu passei no vestibular, não só passei em um, como nos 3 vestibulares que eu tentei. Lá em casa tinha uma regra, a gente passava ou em universidade pública ou a gente não fazia faculdade. Então, passei em 3 universidades federais, me formei como melhor aluna da minha turma, sempre consegui estágio, sempre tive bons empregos, passei em programas de trainee. E eu sempre lembrava dessa voz de, será que a Thaís é capaz? E isso, em vez de eu abraçar isso e falar assim, não, realmente eu não sou capaz, não vou tentar nada. Não, eu peguei isso e fiz disso o contrário. Falei assim, eu vou mostrar que eu sou capaz e que eu posso tudo o que eu acreditar. Então isso para mim foi uma força impulsionadora muito grande, que depois se tornou uma cobrança por resultados muito grande e que num momento posterior, com a maturidade, eu entendi que sim, que é importante a gente ter resultado, mas pra gente, não para mostrar para os outros e respeitando os nossos limites internos. Então, esse foi um fato que me marcou muito. Ao mesmo tempo, eu vou contar para não ser injusta com meu pai, né? Eu achar que ele é um carrasco, que não é isso. Não é mesmo. Ao mesmo tempo, um outro fato que me marcou muito foi quando eu tive no início da pandemia, eu fui em 2020, e em 2021 eu tive Covid, e eu tive síndrome pós-Covid, assim, bem severa, com tudo aquilo que é possível ter, eu tive, gabaritei nos sintomas da síndrome pós-Covid. E eu lembro que um dia, na época eu era casada ainda, eu já tinha 2 filhos, e foi num domingo, eu liguei pro meu pai, que eu não estava me sentindo bem, que eu estava muito, muito, muito mal. Isso foi 9 horas da manhã, eles moram a 500 quilômetros de distância de mim. Às 6 horas da tarde, ele estava lá para me buscar. Então ele me buscou, eu fui para casa deles, eles cuidaram de mim e eles não tinham mais nenhum tipo de obrigação nesse sentido. Afinal de contas, eu já era uma mulher adulta, mas eu me senti muito, muito amparada, muito acolhida e muito amada. E isso para mim também foi importante para eu perceber que eu teria para onde voltar se tudo desse errado na minha vida. E isso me deu muita força para arriscar mais e para tomar decisões muito difíceis que eu tomei depois disso. Fatos marcantes, sensacional. Realmente eu errei. E tô conhecendo um pedaço da tua história que eu não conhecia. Muito bom. Tô te surpreendendo no podcast. Pois é. Tá, se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Thaís Leonardi com 20 anos de idade, o que você diria a si mesma? Não acredite no que os outros falam. Confie na tua intuição. Você é melhor do que você pensa que é. Muito bom. Muito bom. E o que você quer que as pessoas falem de você quando, infelizmente, você não estiver mais aqui? Que eu fui uma pessoa que fez a diferença.
que de alguma maneira eu transformei a vida delas. Eu contribuí de forma significativa para que a vida delas fosse melhor, fosse diferente. Eu, quando faço meu trabalho, eu adoro o dinheiro e quero cada vez ganhar mais e melhor, mas a razão de existir, o propósito do meu trabalho é acreditar que de alguma maneira eu posso transformar a vida das pessoas, que foi o que eu falei, é o que me motiva a sair da cama numa segunda-feira fria e chuvosa. E o que me motiva a não desistir são os meus filhos. Quando eu olho para eles e eu penso que, não que eu acho que eles dependam de mim, eu crio os meus filhos para o mundo como eu fui criada, meus pais me criaram para o mundo. Então eu penso que quanto mais vínculos e relações eles tiverem, melhor, porque eu não sei até quando eu vou ficar aqui. E se eu partir hoje e eles tiverem bons vínculos com o pai deles, com os avós, com tios, melhor para todo mundo. Então eu crio os meus filhos para o mundo, mas eu também penso que eu quero para eles ser um modelo de inspiração, de alguém que fez as suas escolhas, viveu a sua vida com base naquilo que eu acreditava. Assim, a minha mãe fez, aconteceu porque ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. Ela fez escolhas difíceis porque ela acreditava que ela podia viver uma vida melhor, ser mais feliz, ter mais resultados, ser mais realizada. Então é isso que me motiva a continuar, é ser um bom exemplo para os meus filhos nesse sentido, que eles vivam uma vida fiel a quem eles são, que é o que eu procuro fazer. E eu acho que eu fugi totalmente da tua resposta, mas tudo bem, mas era isso mesmo. Isso. E de fato você faz a diferença, né? Eu, como teu amigo e parceiro, sou exemplo vivo disso, né? Do quanto você faz a diferença na vida das pessoas à nossa volta. A gente tem clientes em comum e hoje, inclusive, a gente tem um cliente para atender juntos logo mais. E eu também sinto esse impacto na minha vida, do quanto você faz a diferença na vida das pessoas, na minha vida, falando diretamente de mim, como pessoa e como profissional. Me inspiro muito em você, já te falei isso há alguns anos, continuo me inspirando e para mim foi um prazer te receber aqui na casa do Comunica Play pra gente bater esse papo que não termina agora, né? A gente depois que finalizarem ali, que o Clécio der stop, a gente vai continuar essa conversa naturalmente. Tá, com obrigado, certeza. obrigado. Imagina, Edgar, é sempre um prazer. Você sabe que, vou falar aqui publicamente algo que eu já disse pra ti, que dos pontos, dos aspectos que eu mais admiro em você é a capacidade que você tem de reinventar, de fazer, de colocar em prática e na ação os projetos que você tem, e o Comunica Play é um deles, e eu estou muito feliz em poder hoje estar aqui contribuindo. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente é: tenha coragem de viver uma vida fiel a quem você é. Porque tudo que a gente tem na nossa vida é a nossa biografia. O dia que a gente for embora daqui, a gente só vai deixar a nossa biografia, a nossa história, as pessoas que nós influenciamos, com as quais nós nos relacionamos. Então, eu sei que é difícil, não é um caminho fácil, porque é um caminho que eu estou percorrendo e requer muita coragem de andar pela sombra, de encarar nossos defeitos. Mas quando a gente vive uma vida fiel a quem a gente é, eu acho que é uma maneira de contemplação divina muito importante. Porque se existe algo superior a nós, que eu acredito que há, de cada um chama de um jeito, eu penso assim, cara, se eu recebi a vida, tem que valer a pena eu estar aqui. E só vale a pena se a gente vive uma vida fiel a quem a gente é, e não a vida que os outros querem que a gente viva. Uau! Com essa mensagem final, a gente encerra aqui o Comunica Play, mais um episódio. Espero que tenha valido a pena para você também, que nos assistiu, nos ouviu, onde quer que você esteja. Então curte, compartilha. Se você estiver no Spotify, coloque aí, dê 5 estrelas para o Comunica Play. A gente se vê na próxima semana. Na próxima semana não, daqui 14 dias, como você sabe, o Comunica Play na primeira temporada tem episódios quinzenais e eu espero você no próximo episódio. Até lá, um forte abraço. Até lá!